Jovem espartano, não sabe brincar, não desce pro play. Nesses últimos dias rolou um papo de que o PlayStation 5 pode estar com problemas de aquecimento, devido a alguns vídeos mostrando o console dando artefatos na tela. E um teste foi realizado por um canal especialista no assunto que mostrou que uma parte das memórias GDDR do PlayStation 5 trabalha com uma temperatura mais alta do que as demais. Vamos descobrir hoje então se talvez seja essa a causa do problema que nós estamos vendo em alguns desses consoles. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem e adquira sua cópia totalmente original do Windows 10 por menos de R$60. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Produto 100% funcional com qualidade espartana. Links na descrição. Fala aí, galera, é um grande prazer em ter vocês aqui novamente, muito obrigado pela sua presença e vamos abordar então esse assunto que o pessoal ficou me pedindo bastante nessa última semana que passou e tinha muitas outras coisas para serem gravadas antes também. Então hoje eu tô livre mais para fazer esse vídeo aqui que eu fiquei devendo para vocês, porque essa questão da, entre aspas, RAM, né, a memória do PlayStation 5 começou a pegar depois que um canal fez análise de temperatura dentro do PlayStation 5 e ele descobriu que alguns dos módulos da GDDR trabalhavam com uma temperatura ali bem acima, consideravelmente acima de outros componentes dentro do console. De acordo com o canal Gamers Nexus, ele fez então uma tabela mostrando ali as temperaturas com as quais ele fez a medição e também os componentes que estavam presentes. De acordo com o resultado dos testes dele, aparentemente a questão de aquecimento não afeta a APU do PlayStation 5, tá? A APU, no caso, a gente se refere ao chip integrado, onde você tem a GPU e a CPU, porque de acordo com o que mostram os testes aqui, esse componente trabalha numa temperatura muito tranquila, muito estável e também muito comum com o que a gente já vê hoje nos PCs quando você está com a sua temperatura ok dentro do seu gabinete. Então a gente pode pressupor que esse não é o problema. No entanto, um componente aqui chamou a atenção, que foi um dos módulos de memória que estavam chegando a um pico máximo de 93,3 graus. A gente tem como, por exemplo, placas de vídeo que costumam esquentar bastante, então se você não tiver um PC bem refrigerado, você pode acabar sofrendo com problemas de throttling na sua GPU, entre outras coisas aí que podem acontecer. E no caso do PlayStation 5, o que nós temos ali é um sistema bastante robusto de refrigeração, tanto é que o chip principal que nós estamos nos referindo aqui, de acordo com a análise, trabalha ali num pico máximo de até cerca ali de uns 70 graus, mas no geral ele fica realmente nessa média, às vezes um pouco abaixo, um pouquinho acima, mas sempre numa temperatura que a gente poderia considerar aí perfeitamente aceitável. A gente poderia dizer que tem uma boa margem aí para que haja um superaquecimento nessa parte do console. Então a grande questão fica realmente por parte da memória. E aí a gente ouviu falar, a gente viu que andou rolando alguns problemas aí no PlayStation 5 que a gente costuma chamar de artefatos, né? O artifacting dentro de um jogo, ele pode ter mais de uma origem. Você pode ter origem, por exemplo, no caso do PC, na memória. Se você tiver com algum módulo ali com funcionamento ruim, vai dar alguns artefatos na tela. Não são todos os PlayStation 5 que tem esse problema de artefato. A gente entende que são apenas as unidades defeituosas, que é super comum de ter. Não quer dizer que seja um número absurdamente grande. Você geralmente tem uma porcentagem dentro de 100% que vai dar problema. Se essa porcentagem for, por exemplo, 10% de 2 milhões de unidades vendidas, significa que 200 mil unidades do PlayStation 5, em teoria, seriam somente as que deram problemas. Se for 15%, vai aumentar um pouco mais o número, mas é a porcentagem que nos permite ter uma noção. Não pode só se impressionar com grandes números, você precisa ver qual é a proporção
dentro desse total. Inclusive é justamente com isso, né, que durante tanto tempo eu falei aqui pra vocês no canal sobre essa questão de teraflop em videogame, pra galera não ficar comparando, né, teraflop de uma geração passada com a atual, porque muita gente tentou usar o argumento, mas 2 teraflops entre o One X e o PlayStation 4 Pro era grande coisa, como que quase 2 teraflops agora não é mais tão grande coisa assim? E a resposta é justamente essa, porque é a proporção e não só o número bruto quem faz a diferença, ok? Então vamos direto aqui ao ponto. Eu fiz uma pesquisa com relação a esses módulos de memória GDDR6 do PlayStation 5, e aí durante essa pesquisa eu descobri que existem módulos muito similares ao que é utilizado no PlayStation 5 no mercado, que são vendidos aí por outras empresas. Se eu bem me lembro, eu acho que o do PlayStation 5 é feito pela Samsung, mas em contrapartida eu encontrei um de uma empresa chamada Micron aqui, que tem basicamente as mesmas especificações. E olha só que interessante, de acordo com as informações da empresa, a temperatura máxima, tá? Ou seja, a temperatura operacional desses chips chega até 105 graus Celsius. E o PlayStation 5, em contrapartida, tem alguns de seus módulos trabalhando ao que parece ser em cerca de 93 graus, mas lembrando isso no modo estoque, ou seja, com o console ali todo montado, tudo certinho. E por que a gente está dizendo isso? Porque parece que o cara fez testes aqui removendo os painéis do console. Então, com um painel tirado, a temperatura baixou um pouquinho. Com os 2 painéis removidos, você teve uma redução ainda maior na temperatura. Mas no modo estoque, ou seja, com tudo montado de acordo com o que vem de fábrica, o PlayStation 5 ainda tem uma margem de mais de 10 graus Celsius para que a sua memória funcione de forma correta, ou seja, a temperatura operacional ainda está dentro do aceitável. O que nos leva a crer que talvez as unidades defeituosas onde apareceram esses artefatos no PlayStation 5 tivessem com problema justamente na refrigeração. De acordo com a análise do Gamer Nexus, parece que esses módulos aí específicos que estão esquentando mais do que o normal não estão exatamente em contato com aquele dissipador gigante que a gente viu na desmontagem do PlayStation 5, né? A gente viu que ele é cheio de chapas internas com heat pipes passando pelo console, mas aparentemente esses módulos não estão em contato direto e por isso eles esquentam mais do que os demais componentes. O que é meio estranho, né? Porque com tanto tempo desenvolvendo o console, eu acho difícil que a Sony não fosse se atentar a isso. Talvez a Sony tenha visto que aquela região acaba trabalhando tranquilamente nessa temperatura, sem correr o risco de esquentar tanto, independente do ambiente em que você esteja. Mas isso eu só estou supondo, eu não posso garantir isso, porque de acordo com os testes, a temperatura ambiente do local de trabalho onde o cara fez toda essa análise estava em menos de 30 graus, pelo que eu me lembro. Cara, independente do console, a primeira coisa que você tem que fazer quando você tem essa máquina é a mesma coisa que se faz com qualquer equipamento que gera calor. Você não pode deixar dentro de um lugar fechado, naquelas gavetas de instantes, sabe? Você tem que deixar em um local onde o ar passe livremente. Se você coloca o console dentro de um local fechado, como eu falei, aquelas famosas gavetas, né, de instante que tem o painel aberto, por exemplo, ele está expulsando o ar pela parte de trás. Quer dizer que se na parte de trás não tiver uma boa ventilação para o ar sair, o ar vai ficar preso na parte de trás e, naturalmente, isso vai aumentar ainda mais o aquecimento, porque o ar tem que sair por algum lugar. E qual é a única abertura que vai ter para ele sair? Pela parte da frente, onde o ar frio também tem que passar. Então, é aí que está a questão. Coloque o seu console em um lugar bem refrigerado. Agora, é válido lembrar que esse mesmo problema também acontece com o Series X, tá? Você aí que é da Xbox tava dando risada, né? Do seu amigo que tem PlayStation, tava rindo da minha cara, né? Mas, ó, fique esperto porque no Xbox isso também acontece. Tem vídeos aí na internet do Xbox também dando artefatos como esses aí que vocês estão vendo na tela. Só que aí é aquela coisa que eu já falei pra vocês, tá, galera? Não dá pra bater o martelo aqui, mas o que me parece é que esses artefatos têm a ver mais com GPU do que memória.
Só que aí rola aquela questão, porque a memória dos consoles não é igual às memórias que a gente usa no PC. No PC você tem a memória RAM e tem a memória de vídeo, que geralmente é a GDDR que você encontra, por exemplo, nas placas da RTX. Então, não sei se é esse que poderia ser o problema, porque em quesito de temperatura é o único componente que parece que poderia estar causando esse alarde aí, com base no que a gente viu nos testes do cara lá. Por hora é isso, nós vimos aqui então que todos os componentes estão trabalhando dentro do tolerável operacional da máquina, então nós concluímos que não existe superaquecimento na arquitetura tanto do PlayStation 5 quanto do Series X. Até o presente momento, com os dados que a gente vê, o que acontece é que existem unidades com defeito que podem estar tendo dificuldades justamente nessa questão da memória, ok? É a única coisa que a gente pode chegar à conclusão nesse momento. Se mais pra frente aparecerem coisas novas, aí a gente aborda aqui também, beleza? Gostou do vídeo? Então não se esquece, deixa aí o seu like, dá seu apoio aqui no canal. Se não gostou também, não se esqueça, deixa também o seu dislike. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.